Olá, meu nome é Derliane de Oliveira Medeiros. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu produzi juntamente com as minhas colegas Stephanie Reis Marchioli e Iole Ferreira Santiago para o 4º ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos. O nosso trabalho ele foi intitulado O Museu como Ferramenta de Aprendizagem no Ensino de História. No nosso trabalho, nós buscamos trazer a importância dos espaços museológicos para a promoção de uma formação sociohistórica no âmbito educacional. No nosso trabalho, nós utilizamos o conceito de museu definido pelo historiador Pierre Nora, no qual ele define como sendo museu os lugares de memória, onde há preservação e o compartilhamento dessas memórias. Nós também nos apropriamos e utilizamos o conceito de museu mais recente, que é o de 2022, definido pelo ICOM, que é o Comitê Internacional de Museus, no qual eles definem como sendo museu as instituições permanentes sem fins lucrativos e a serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, interpreta e expõe os patrimônios materiais e imateriais. No nosso trabalho, nós também observamos que o museu é uma importante ferramenta de aprendizagem no ensino de história, tendo em vista que ela permite a promoção de uma reflexão mais profunda e proveitosa dos acontecimentos históricos, além de também ser possível o compartilhamento e a preservação das memórias de atores sociais diversos. E também, o museu ele traz também a possibilidade do reconhecimento e o fortalecimento das identidades culturais de diversas comunidades e grupos. Nós vimos também que a importância de se ter um lugar de memória se deu com o fim das sociedades memórias, que eram aquelas comunidades que transmitiam esses acontecimentos históricos através da oralidade. Então, quando houve o fim dessas comunidades, viu-se a necessidade de ter esse lugar de memória para preservar e compartilhar esses acontecimentos do passado, essas memórias, essas narrativas do passado. Segundo o Michel Polack, ele usa a metodologia, ele fala da metodologia durkheimiana, no qual o Émile Durkheim ele associa o fato social a coisa, ou seja, essa coisa com a memória. A memória seria, para ele, a definição de um grupo social, seria a coesão de um grupo social. É através da memória coletiva que se há a separação, que é possível identificar e separar determinados grupos. E é por aí que a gente faz a separação sociocultural. O Michel Polack também vai falar sobre a perspectiva construtivista, que na perspectiva construtivista os fatos sociais não são vistos como coisas, e sim é feita uma análise a partir de como eles se tornaram coisa, ou seja, como o fato social se tornou coisa, ou seja, como que é feita, leva-se em consideração, em relevância, como essa memória coletiva ela é construída, quais são os eventos por trás da construção dessa memória coletiva. O Michel Polack ele vai falar também que a memória coletiva ela tem algumas funções. A função da memória coletiva para o Michel Polack é de trazer a coesão no grupo social,
Por isso, é necessário, segundo Michel Polack, fazer o enquadramento. E para fazer esse enquadramento, que é essa seleção dessas memórias, é possível, tem que ser feito a justificação. E essa justificação, ela combina bastante com o estudo feito pela história. E esse estudo feito pela história, juntamente com esse enquadramento da memória, ela pode ser feita, né, de diversas formas diferentes, em diversas temporalidades, de acordo com as demandas do presente e do futuro também. E esses vestígios desse enquadramento, esse vestígio do enquadramento da memória, ele é visto materialmente nos museus, nas bibliotecas e também nos monumentos. E é importante a gente ver que esse enquadramento realizado nos museus nos alerta para uma outra perspectiva, de que essas memórias sendo enquadradas, elas são selecionadas, tá, de acordo com as abordagens que determinado grupo quer fazer. Então, essas narrativas, elas têm alguns objetivos. Então, a construção do espaço do museu, como bem os materiais, os objetos materiais que constituem o museu, os museus, eles são construídos, né, e o museu também, através de uma narrativa de determinado grupo. Então é importante a gente observar e identificar qual a narrativa e qual o objetivo dessa narrativa que esse grupo está querendo introduzir para a sociedade que está fazendo as visitações a este museu. E também é importante a gente observar que o espaço dos museus, né, ele é importante no âmbito escolar, uma vez que o primeiro contato de visitação realizado pelos professores no museu, o agendamento, ele é necessário ser feito, né, um planejamento, porque uma vez que o professor ele agenda uma visita no museu, agora já discutindo sobre as contribuições que o museu traz para o processo de ensino e aprendizagem no ensino de história, quando o professor ele agenda uma visita ao museu, ele tem que passar por uma aprovação, né, um planejamento, uma aprovação da gestão escolar e também dos responsáveis pelos alunos. E também a gente viu, depois do levantamento da literatura que nós fizemos, nós observamos que o museu muitas vezes não é bem recebido pelos alunos. Os alunos, eles não têm interesse, né, não demonstram interesse em fazer essas visitações e nem os professores se demonstram interessados em fazer essas visitações com os alunos, porque os professores se sentem desmotivados porque os alunos não têm interesse em adentrar aquele espaço museológico. E nós vimos com as pesquisas bibliográficas que nós realizamos que essa falta de interesse muitas vezes é associada à falta de um conhecimento prévio do aluno que deveria ser realizado já na escola, né? Antes mesmo da visitação. Então, nós vimos que antes dessa visitação é necessário que o professor realize um planejamento, que realize na escola uma aula direcional, onde ele direcione os alunos para aquele conhecimento que ele vai se deparar lá no museu, porque no museu é onde o aluno vai ter contato com vários materiais, né, com várias culturas materiais de diferentes comunidades, onde ali ele vai poder perceber uma crença, uma tradição, um ritual, e ele só vai perceber isso, a riqueza de história naquele objeto, através dessa aula que deverá ser dada na escola, para que o aluno chegue no museu com conhecimento prévio e possa desfrutar, aproveitar, apreciar a visita, e que essa visita ela seja direcional, seja direcionada para a aula que o professor ministrou lá na escola, para que o aluno ele tenha contato, ele entenda, né, com o contato com aqueles objetos, com aqueles diversos objetos que estão no acervo, que ele entenda as mudanças que a sociedade sofreu, né, em diferentes temporalidades, e quais as identidades que estão presentes nos museus, qual a importância do museu, qual a formação, qual a função do museu, qual a importância daqueles objetos que estão ali, qual a história que eles trazem. Isso tudo deverá ser passado pelo professor na escola,
antes de fazer essa visita. Nós também salientamos a importância das parcerias das instituições educacionais com museus, porque pode ser feita essa visita, mas também pode ser feita essa parceria de forma que o museu faça empréstimo de objetos que estão no acervo do museu para essas instituições educacionais, principalmente para o turno noturno, onde que não é possível fazer essas visitações, mas que o professor ele possa trabalhar essas temáticas variadas com esses objetos do acervo do museu e possa trazer esse pensamento crítico do aluno e da comunidade local para com esse objeto e para com o museu. Ou seja, pode ser desenvolvido, né, esse pensamento crítico do aluno acerca de qual o objetivo do museu estar ali, dos objetos que estão no museu, da narrativa que está sendo passada para o aluno, qual o objetivo do grupo que criou essa narrativa, que produziu nessa narrativa, qual que é o viés dessa narrativa, bem como é também importante para o ensino do aluno, uma vez que ele tem contato com a cultura. Então ali ele tem acesso à cultura e também a valorização das diversas práticas culturais que podem ter, né, estarem contidas em um museu. Mas é importante observarmos também, né, a importância de desenvolver esse pensamento crítico a priori, né? Como que essa narrativa ela está sendo exposta no museu? Qual que é o viés, a importância dos objetos que estão dentro desse museu? Qual que é a mensagem que ele está passando para a gente? Qual é a ligação que tem com os grupos que fizeram parte da construção desse museu? Então a gente agradece pela oportunidade, né? Esse foi o nosso trabalho sobre o museu como ferramenta de aprendizagem no ensino de história. Muito obrigada.